Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa atividade de hoje? Hoje a atividade é bem simples, né? Porém, nós temos aí um texto que eu preciso que vocês leiam com bastante atenção. O texto ele vai nos apontar um pouquinho sobre desigualdades sociais. Afinal de contas, o que é isso? Ou ainda, por que existem tantas diferenças das situações econômicas das pessoas? Isso é bom ou é ruim? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso nas atividades de hoje. Então vocês vão ler aí com bastante cuidado, com bastante tranquilidade sobre esse texto que nos vai falar aí sobre essa característica social. Nós temos lá na questão número 1, que vai nos dizer o seguinte, sobre a desigualdade social, assine, né, vai marcar ali, né, assinale a alternativa falsa, ou seja, aquela que não condiz com a verdade. Então, a letra A nos diz o seguinte, a desigualdade social é a diferença no mundo de viver entre as pessoas. Ou seja, é um modo diferente das pessoas que têm uma maior condição e uma menor condição financeira. Isso daí se trata de desigualdade social. Letra B. Numa sociedade marcada pela desigualdade social, é comum preconceito social. Ou seja, é comum as pessoas que têm uma condição financeira mais elevada, né, uma condição financeira melhor, demonstrar ali algum tipo de preconceito com aquelas pessoas que não são tão favorecidas assim economicamente. Letra C. Podemos combater a desigualdade social através da educação. Ou seja, na medida em que nós educamos, na medida em que a escola, né, ajuda nesse processo educacional ali, nós podemos fazer com que as pessoas tenham acesso a coisas que elas nunca tiveram. Ok? E letra D. No Brasil não existe desigualdade social. Ou seja, todos nós no Brasil vivemos de forma igual. Todos nós temos acesso às mesmas coisas, todos nós temos acesso aos mesmos objetos, às mesmas marcas de mercadoria, todos nós comemos as mesmas coisas, não existe aquele que possui condições de comer em um restaurante chique, aquele que não possui, todos nós vivemos de forma igualitária. Ok? Então, vocês vão marcar aí a única alternativa que é falsa. Certo? Número 2. Se um país não consegue atender às necessidades básicas de grande parte dos seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma igual. Isso são consequências da desigualdade social. Ou seja, está dizendo que é obrigação do Estado, né, aqui entendendo o Estado como o Estado maior, no nosso caso do Brasil seria a federação, né? É obrigação do Estado para que o Brasil ele se prospere, então é obrigação do governo federal dar condições básicas para que os seus cidadãos consigam viver de forma digna. Ok? São consequências da desigualdade social, ou seja, isso daqui acontece por causa da desigualdade social. A fome, a desnutrição, a mortalidade infantil, o aumento das taxas de emprego, a desigualdade social, ela gera muito emprego ou ela acaba com os empregos? A semelhança entre as classes sociais, com a desigualdade social, é possível falar que as classes sociais elas são semelhantes? Ou o avanço da economia do país? É possível, diante de uma situação de desigualdade social, haver um grande avanço na economia do país? Okay? Pensem aí e marquem a alternativa que vocês acham correta. Ok? Agora vocês vão escrever, né? O que são pessoas marginalizadas? Lá no texto nós refletimos sobre isso e depois aqui nas perguntas nós também acabamos que refletindo um pouquinho sobre isso. O que são pessoas marginalizadas? Por que margens? As margens de que vivem essas pessoas? Ok? Número 4. O Brasil apresenta um dos maiores índices de desigualdades do mundo. Ou seja, no Brasil é um lugar onde se existe uma taxa muito grande de pessoas que vivem de forma muito boa e de pessoas que vivem de forma muito ruim. Ok? Sabendo disso, analise as imagens e explique com suas palavras a desigualdade social. Olha só. Então, de um lado aqui, ó, nós temos
um menino conversando com o pai que diz assim: pai, eu quero morar naquele mundo. Aí aquele mundo que ele se refere são os grandes prédios, os centros das grandes cidades, das grandes metrópoles, e ele fala de cima do morro ali, numa situação de vulnerabilidade, ok? E no outro quadrinho, aqui do lado esquerdo, nós temos lá em cima o título de desigualdade, algumas crianças, né, catando lixo ali, pelo que me parece, e lá na frente também os grandes prédios. Então, utilizando essas duas imagens aí, explica para mim, com as suas palavras, o que é desigualdade social. Lembrando que eu preciso que vocês façam isso com uma letra que eu consiga entender, tá bom? Então, lembre-se, vocês vão escrever para que outra pessoa leia. Tá certo? Então, feito isso, nós finalizamos as atividades de hoje e também com isso finalizamos a atividade da semana e esse bloco de atividade. Tá certo? Então eu aguardo vocês na semana que vem para pegar um novo bloco, tá certo? E entregar esse bloco de atividade. Eu tenho percebido que vários de vocês estão demorando para entregar blocos, estão entregando blocos fora da hora, né? Então se organizem aí, nós já estamos encaminhando para o final do ano letivo e eu preciso do comprometimento de vocês para que a gente consiga encerrar o ano da melhor maneira possível, tá certo? Então por hoje é isso, um abraço e até mais. Tchau!